pessoas que estão com o vídeo ligado, talvez a Andrea e mais alguns. Queria só pedir para desligar. Bom, então é um prazer ter o Carlos aqui apresentando suas pesquisas e trabalhos recentes, né? O Carlos é professor no Instituto de Química da UFRJ e tem diversas contribuições no desenvolvimento de projetos e aperfeiçoamento da educação aqui no Brasil. Atuou, dentre várias coisas, como no projeto de reconstrução da IFES, comissão do Coopera, ocupou até recentemente a presidência da Fundação CCIEG, participando no consórcio da CEDERJ e tal, que oferece mais de 16 cursos de graduação à distância, mais de 40 mil alunos participando do projeto, entre várias outras contribuições. Bom, mas aqui ele vai falar com mais detalhes para a gente, nesse colóquio, sobre as perspectivas e tendências do ensino superior no Brasil. Então, eu agradeço novamente ao Carlos Belchovski e eu passo a palavra para ele, então. Muito obrigado, Fernando. Estão me ouvindo bem, né? Tudo certo? Sim, está dando para ouvir, sim. Olha, muito obrigado pelo convite, Fernando, e comissão organizadora para esse colóquio. Eu só queria, antes de começar, destacar meu prazer de estar participando de um colóquio de uma instituição que eu tenho tantos amigos, o Jorge, Bechara, Murelinho, Suzaninha, André, entre outros. Então, super prazer de estar aqui. Eu vou falar hoje sobre dois assuntos. O primeiro vai tomar mais ou menos uns 45 minutos, que são as tendências no ensino superior no Brasil. Eu vou apresentar um quadro geral, depois eu falo especificamente do setor privado, que mostra claros indícios de precarização, muito preocupante a situação do setor privado, e termino com o setor público. Eu estou utilizando como fonte de dados, eu estou, no fundo, garimpando dados, né? A gente tem os microdados do Censo do Ensino Superior no Brasil, que a cada ano, em 2018, por exemplo, tinha 12 milhões de linhas, em cada linha um aluno, e umas 120 colunas. Depois você tem os microdados dos cursos, dos professores, enfim, é uma massa de dados bastante grande, e também estou utilizando os microdados do ENAD. O ENAD é um exame realizado, cada curso faz esse exame a cada 3 anos. Então, um ciclo completo é um ciclo de 3 anos com todos os cursos. E tem tipicamente 1.200.000 alunos fazendo a cada 3 anos esse exame, e aí você tem dados socioeconômicos, uma série de dados de todas as provas, e então também é uma massa grande de dados, orçamento da União, dados da CAPES. Eu acho que a gente está garimpando aí alguns bilhões de dados e tentando correlacionar para conseguir entender o que está acontecendo, ver essas tendências do ensino superior. Depois, por solicitação do Juja e também sua, Fernando, eu vou aproveitar essa experiência que eu tive no CEDES para falar um pouco sobre a questão do ensino remoto e, enfim, que é um assunto que está muito atual e eu vou tomar um tempo menor para fazer isso. Eu começo, então, a falar de características gerais sobre o ensino superior no Brasil, antes de entrar no ensino privado. Nós tivemos um avanço muito grande no número de matrículas no ensino superior no Brasil. Nós triplicamos o número de alunos matriculados em 20 anos. Em verde, o ensino público, em azul, o privado, e em preto, o total. Nós éramos, em 2005, a lanterninha desse setor no mundo. Os dados que a gente pode utilizar para comparação são a taxa bruta, que não é o melhor dado. A taxa bruta é o número é a divisão de todas as pessoas que estão fazendo ensino superior pela população de 18 a 24 anos. Mas é o dado que a gente tem para comparar. A gente pode observar que, em 2005, o Brasil tinha como taxa bruta 26%. Isso não quer dizer que são 26% dos jovens que estão fazendo ensino superior. Isso quer dizer que a divisão de todos os que fazem ensino superior pela população de 18 a 24 anos era de 26%. Nós estávamos abaixo da América Latina e do Caribe, bem abaixo da Europa, um pouco acima do mundo, e uma situação também um pouco acima e quase equivalente à do México. Crescemos e hoje nós estamos com mais de 50% de taxa bruta, chegamos na média da América Latina e do Caribe, não estamos mais tão distantes da Europa, estamos acima da média do mundo e avançamos mais que o México. Então, nesse sentido, isso é um dado positivo que vale a pena destacar. É importante deixar claro que o ensino superior no Brasil cresceu tanto no público quanto no privado.
E o setor público, e eu vou falar sobre isso mais adiante, manteve essa taxa de 25%, hoje o público tinha e continua com cerca de 25% nos últimos, sei lá, 10, 12, 15 anos, por conta de uma série de programas que foram realizados no MEC, e mais à frente eu vou tocar nessa questão. A grande pergunta, embora os dois tenham crescido e o Brasil mantém 25% das matrículas, a pergunta é se esse dado de 25% do setor público é um dado razoável, quando a gente comparar com o resto do mundo. E o que a gente observa aqui nessa figura é que não é razoável. Aqui eu tenho percentual de ensino privado no mundo, e eu coloquei aqui os 69 países que tinham em 2010 mais de 200 mil alunos de graduação. O dado mais completo que a gente tem é de 2010, publicado em 2018, uma reunião de muitos diferentes dados por The Program for Research on Private Higher Education. Então, eles compilaram os dados de 2010, os outros não estão totalmente completos, não mudou muito a situação, e o que a gente observa é que o Brasil é um país totalmente fora do padrão, em termos de percentual de ensino privado, com relação ao mundo. Tem 3 países só, que é a Chile, a Coreia e o Japão, com mais ensino privado que o Brasil, segundo esses dados. As pessoas que, de uma certa maneira, atacam o ensino público e tentam falar um pouco sobre uma perspectiva que não parece uma perspectiva interessante, cita os Estados Unidos como se fosse um lugar muito interessante do desenvolvimento do ensino superior sobre esse ponto de vista. E isso, nos Estados Unidos, é menos de 1/3. Era menos de 1/3 naquela época, acho que continua hoje em dia. Então, esse é um dado preocupante. O Brasil, ele, embora tenha mantido esse percentual de matrículas do público privado, ele tem um percentual muito baixo. E um outro dado preocupante com relação ao ensino superior como um todo no Brasil é o percentual de instituições com fins lucrativos no total da oferta privada. Eu não tenho, infelizmente, os dados, não tenho um conjunto de dados internacionais suficiente sobre isso, mas, pelo que eu vi, não é usual no mundo. E aqui tem, o pior é que está crescendo. Se você olhar aqui nessa curva, o percentual de matrículas em verde e o percentual de alunos que ingressam no ensino superior privado no mundo, ele vem crescendo. Ele estava em torno de metade em 2010, hoje, de ingressantes. Hoje nós já temos quase que 3/4 dos ingressantes no sistema privado e em instituições com fins lucrativos. As instituições com fins lucrativos diferem das outras porque a elas são permitidos o lucro. Elas podem oferir lucro dessa atividade, as outras não podem retirar lucro. Isso significa que elas podem ter ações na Bolsa. Isso significa que é um outro jogo, é um outro formato de exploração do ensino superior privado, não sei se o termo é exploração, mas é um outro formato de trabalho do ensino superior privado. Uma outra característica geral ainda do ensino superior no Brasil é o percentual de matrículas. Está muito rápido, Fernando? Está dando para ouvir, Fernando? Tudo ok? Tá tudo ok. Sua voz e vídeo estão ok. Genial, muito obrigado. É o percentual de alunos e matrículas, ingressantes e matrículas em educação à distância. Isso é de todo o sistema superior. Nós podemos perceber que o percentual está crescendo. Em 2018, os últimos dados que a gente tem são de 2018, já 1/4 das matrículas era no ensino de educação à distância e 40% dos novos ingressos. Eu tenho mais ou menos clareza, eu tenho quase certeza que em 2020, nesse ano, metade dos novos ingressantes já estão entrando com a educação à distância. E a educação à distância no ensino superior brasileiro é 92% privada. Então, essa é uma outra característica, uma outra parte dessa equação de compreensão do ensino superior como um todo. Agora, eu queria entrar especificamente no setor privado, que eu acho que é preocupante o que está acontecendo. Eu queria tentar passar para vocês esse quadro. Eu vou falar da substituição de matrículas presenciais para educação à distância, da intensa cartelização do setor e dos resultados
que mostram que esse caminho não está, enfim, não está legal. A gente está com problemas e as falhas no sistema de regulação e supervisão que estão permitindo esse tipo de cenário. Aqui, desculpa, nesse slide, eu tenho o total do ensino privado com educação à distância, aqui é só privado, o total de matrículas presencial e o total geral de matrículas do setor privado, em 2018, eram em torno de 6.200.000 matrículas, esse ponto aqui. Uma primeira característica importante observar é que ele vem crescendo bastante, mas deu uma estagnada entre 2014 e 2017, voltou a crescer um pouco em 2018. E isso é parte da equação, quer dizer, como não teve, de uma certa maneira, como ele não vem se expandindo, eventualmente isso está favorecendo esse outro movimento, que é o decréscimo do número de alunos do ensino presencial e o acréscimo ainda mais forte de educação à distância. Quer dizer, o que a gente observa é que o número de matrículas estagnou e as instituições estão caminhando para substituir o ensino presencial pela educação à distância. Um outro elemento importante para entender o setor privado é a tremenda concentração de matrículas que está acontecendo no setor privado. Aqui, de novo, é só o setor privado. Eu coloquei aqui a participação dos 10 maiores grupos do ensino superior privado. Eles detêm 10 instituições, 10% das instituições, cerca de 34% de todas as matrículas presenciais e 82% de todas as matrículas de educação à distância. Então, esses 10 grupos privados têm aproximadamente metade dos alunos do sistema presencial. E mais assustador é perceber que eles tiveram 60% dos ingressantes em 2018. E houveram novas aquisições nos últimos 2 anos. Então, os dados de 2019 devem mostrar um quadro ainda mais cartelizado disso. Eu aqui, certamente, vocês não vão conseguir olhar todos os dados, mas eu botei por cada grupo educacional o número de matrículas no presencial, de educação à distância e de ingressos. E a primeira linha aqui é da Croton. A Croton tinha em 2018, deve ter mais, 840 matrículas. 840 mil matrículas. E das quais 473 mil em educação à distância. E eles tiveram 536 mil ingressos. Então, além de esse setor estar sendo cartelizado, ele está sendo cartelizado, digamos assim, a distribuição, aqui está matrículas totais, ela tem uma distribuição de alunos marcadamente maior em alguns poucos grupos, em especial a Croton, a Unip e a Estácio. Em 2018, 3 grupos tinham 27% das matrículas totais e 35% dos novos ingressos do sistema privado. Agora, a grande questão é, e o resultado acadêmico disso tudo? O que está acontecendo com os alunos e para onde que essa coisa está nos levando? Eu vou falar sobre isso agora. Tem 2 resultados que eu estou pesquisando, que é o ENAD e taxa de permanência. São resultados globais, e mais adiante eu digo por que eu não uso o CPC, nem uso o conceito institucional. Esses conceitos não funcionam mais nesse quadro de hoje. Então, o que nos conta o ENAD sobre a qualidade dos formandos de educação à distância? Eu coloquei aqui, eu vou analisar o ciclo 2016, 2017 e 2018, porque é o último ciclo que a gente tem dados que pega todos os cursos. Como eu tinha mencionado anteriormente, é um ciclo de 3 anos. Aqui está o universo de alunos que participou presencial e à distância e o número de instituições desse ciclo de 3 anos, que fizeram o ENAD, e nós temos, então, aproximadamente 1.100.000, alguma coisa assim, de alunos. Então, eu estou fazendo uma estatística em cima de 1 milhão, da nota e do ENAD de 1.100.000 alunos. Eu vou usar enfim, a gente tem olhado os microdados em si, dizem muita coisa, o dado nas provas, mas eu vou olhar 2 dados mais globais. O primeiro é o ENAD, vamos falar isso antes, ele tem o conceito discreto e o conceito contínuo. O conceito 2, por exemplo, vai de 0,95 a 1,95. E o ENAD, ele nada mais é do que o desvio da média
de todas as carreiras numa dada área. Então, separa por área, num determinado ano, e o INEP tira a média e obriga essa média, eu estou falando de uma maneira mais simplificada, mas ele obriga essa média a estar em torno de 2,3, 2,4. Então, não é exatamente uma gaussiana, alguns cursos fogem totalmente, mas geralmente é uma gaussiana com a parte da direita, enfim, uma curva que tem que puxar o lado da direita, da gaussiana mais para a direita. É uma distribuição que sobe mais abruptamente, que desce em torno de 2,3. E um ENAD 2,3 está na média das instituições, a maior parte dele, privadas do país. O ENAD 2, conceito discreto, já é um conceito bastante preocupante. O ENAD 1,6 está na rabeira do desvio para pior das instituições. Então, é muito preocupante. Eu vou apresentar o percentual de alunos em cada uma dessas faixas, dessas instituições, e eu não sei se já existiu, eu criei um conceito que é o... Porque você não pode comparar a rigor ENAD de anos diferentes e de cursos diferentes. Então, Milton está mandando perguntar se pode ter acesso ao slide. Claro, com o maior prazer eu mando o slide para o Fernando. Então, eu criei um conceito que não sei se já existia, que é o ENAD proporcional. Ele tem algumas falhas, mas essencialmente é o somatório sobre o ENAD de uma instituição curso-ano, vezes o número de participantes, por um determinado conjunto, dividido pelo número de participantes desse curso, desse ESE desse ano. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o resultado dessa cartelização. Depois eu mostro alguns outros resultados. Aqui estão o percentual de alunos em cursos com ENAD 1 ou 2 dos 10 grupos, das demais instituições privadas e das instituições públicas. Então, o que a gente observa aqui é que existe uma tendência muito clara de que esses grandes grupos privados têm alunos fazendo cursos pior avaliados, né? Metade dos alunos desses 10 grandes grupos privados estão em instituições cujo conceito ENAD é 1 ou 2, ou seja, o ENAD discreta tem 1,95, um resultado bastante ruim. 35% das outras instituições privadas e 16% das públicas. E o ENAD proporcional vai no caminho inverso, quer dizer, quanto melhor o ENAD, claro, melhor avaliada a instituição, que a gente observa, então, é que o ENAD dos 10 grandes grupos privados está pior, e uma diferença de 0,25 aí não é pouca, do que o das outras privadas e das públicas. E aqui está o universo de alunos que a gente tem em 2018 de cada um desses segmentos. Eu, de novo, volto agora a mostrar esses resultados para alguns grandes grupos, e é muito preocupante perceber que os alunos de educação à distância desses grandes grupos estão com ENAD proporcional muito ruim. Um ENAD proporcional, como eu estou apresentando aqui, da Croton, da Leonardo da Vinci e da Unip, e aí a gente está falando de... Eles juntos têm 900 mil alunos, não de educação à distância, mas, sei lá, 600 mil de educação à distância, eu não lembro o número agora, mas o ENAD proporcional de educação à distância deles é muito ruim. E pasmem, né? 98%, quase 100% dos alunos de educação à distância da Croton estão fazendo cursos de educação à distância com o ENAD 1 ou 2 nos exames passados. Então, claramente, nós temos um problema aí grave, né? Os dados estão aí disponibilizados, depois vocês, aqui embaixo são os dados que eu tinha apresentado antes. Ainda na área de educação à distância, não vou ter tempo para explorar isso muito, depois eu boto a referência dos artigos, tem algumas coisas que são muito assustadoras. Aqui é o ENAD da área de pedagogia de 2017. Aqui são eu não sei se são 15 ou 20 instituições com maior número de alunos. Então, todos aqui têm um número razoável de alunos. E nós temos instituições aqui, como a Faculdade Educacional da Lapa, que tem um ENAD proporcional de 1. É muito difícil entender o que é um ENAD proporcional desse tipo. É um resultado muito ruim. A única pública que tem esse mesmo número de alunos é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que está do consórcio CEDERJ, a EAD da UERJ, da Unirio e da UENF também estão com resultados parecidos, e aí, evidentemente, o resultado é absolutamente positivo. Só para
destacar a gravidade disso, a educação à distância. Nós temos hoje, tínhamos em 2018, 660 mil alunos fazendo pedagogia nas duas modalidades, 404 estavam fazendo na modalidade de educação à distância, e metade desses, 203 mil alunos, estavam em cursos com ENAD médio menor do que 1,6, que é um resultado muito ruim. Eu termino esse ciclo dos resultados do ENAD olhando os resultados da prova em si. O ENAD tem uma série de problemas também, então eu fui olhar o resultado da prova. O ENAD tem 40 questões, 30 são da prova específica, 10 de conhecimento geral. Aqui eu coloquei no eixo X a nota, que vai de 0 a 100, a média da nota dos alunos, né, a distribuição de notas dos alunos, que vai de 0 a 100, e no eixo Y, o percentual de alunos que tiraram essa nota. Então, o que a gente observa aqui das públicas, a curva é bem razoável, os resultados dos alunos presenciais. Esse é o curso de Serviço Social ENAD 2018. A gente observa que os alunos dos cursos de Serviço Social das públicas estão com um resultado bastante bom, né? Das demais instituições privadas, nem tanto. Dos 10 grandes grupos privados, muito preocupantes, já são resultados, quer dizer, as médias estão em torno de 2,27, e aqui a gente tem o resultado dos alunos de educação à distância da Unip. Hoje ela tinha em 2018 20 mil alunos. E assim, não dá para entender os alunos, quer dizer, é muito difícil entender qual é o conhecimento que eles, essa é a prova específica, que eles saem desse curso pelo que está dizendo essa prova. Em particular, 200 alunos tiraram menos do que 1 em 10, que 10 e 100. Então, nós estamos colocando profissionais no mercado que, enfim, a gente não tem que fazer uma análise mais rigorosa para entender o que significa isso em termos da atuação desses profissionais. Um outro dado importante de constatar é a permanência dos alunos. Eu tenho outro trabalho que eu apresento aí, que eu faço a diplomação dos alunos que entraram em 2010. E nós estávamos desenvolvendo toda a metodologia para conseguir ter a diplomação dos dados do INEP, porque o INEP tinha um número associado ao aluno que não era o CPF, que acompanhava o curso. Há 2 anos atrás, eles pararam de oferecer esse número, então não é mais possível acompanhar os últimos dados. Não era um trabalho simples, porque os dados do censo do ensino superior são autodeclarados, mas a gente estava conseguindo alguns resultados, enfim, consistentes. Então, o que eu passei a utilizar daqueles alunos que entraram em 2017, ao longo de 2017, quantos foram desligados dos cursos nos censos de 2018, ou seja, quantos abandonaram o curso de 1 a 2 anos. Né? Esses alunos, em algumas instituições, eles entram de maneira contínua, especialmente na educação à distância, ao longo de 2017. E aqui tem os dados da Croton, quer dizer, 60% dos alunos que entraram na Croton em 2017 não estavam mais no final de 2018. E a gente observa aqui, agora passando para os dados mais gerais, que também esse é um indicador muito complicado. 44% dos alunos desses 10 grandes grupos evadiram contra 27% das outras privadas e 22% das públicas. Então, são dados muito preocupantes e que precisam ser bem investigados. Eu tinha mencionado sobre os outros índices que são utilizados pelo INEP. O CPC, que é o índice que permite a instituição de funcionar em última instância, que gera o conceito institucional, ele não funciona mais. Ele não funciona mais porque ele não funciona claramente para a educação à distância. Porque, por exemplo, 30% dos valores desse índice estão relacionados com a qualificação do corpo docente, mestres, doutores e regime de trabalho. Só para dar um exemplo, o curso da Unopar tinha, em 2016, 35 mil alunos e só 21 professores. Esses professores, então, eles possivelmente eram mestres, doutores em regime de tempo integral. Então, o ENAD deles, que foi de 1,3 desse curso, o CPC foi 2,45, saiu de muito abaixo da média para, enfim, um resultado razoável. Então, e o IDD que mede o que o aluno ganhou, é o valor agregado do produto do processo formativo, eu mostro nos artigos aí que descamba completamente para a educação à distância. Então, não dá mais para usar esse índice hoje de uma maneira confiável. E esse é o índice que as instituições colocam naqueles cartazes que vocês vejam na rua.
curso, instituição muito bem avaliado, EAD muito bom avaliado, tudo muito bom. É isso que a gente está olhando nos cartazes no meio da rua, nós estamos olhando o CPC e o conceito institucional. Só para terminar essa parte das particulares, começar a terminar, eu só queria falar muito rapidamente do que aconteceu com a educação à distância, que é parte dessa equação. E essa curvinha azul é o total das matrículas de educação à distância. Em preto das privadas, em vermelho dos grandes grupos, e... Não, isso aqui é verde, eu acho. Desculpa, acho que eu estou ficando daltônico. Em preto, o público. Aqui é o das privadas, é o total, né? Total de matrículas de educação à distância público e privado. A gente observa aqui um processo de exponenciação entre 2005 e 2018, e tinha claros indícios de baixa qualidade. Nessa época, eu era secretário de Educação à Distância do MEDIC e regulador do sistema. E a gente colocamos 400 colegas andando por aí, e utilizamos o processo de revisão, é um capítulo longo, mas essa curva mudou de perfil. Infelizmente, o que a gente observa aqui é um novo processo de exponenciação, agravado pelo fato de que a educação à distância passou por alguns estágios que permitiram alguma desregulamentação, e em 2017, no meu entendimento, ela desregulamentou geral. É um assunto que tomaria tempo para explicar, mas é dramático a falta de controle que se tem hoje sobre essa oferta. Eu gostaria de falar de mais alguns dados sobre a tendência dos grandes grupos. Aqui eu estou colocando, depois eu vou falar, esse estudo eu vou apresentar mais à frente, o custo aluno ano das universidades particulares, que está colocado no eixo Y, contra o percentual de alunos de educação à distância. Então, a gente observa que aquelas instituições que não têm particulares, universidades particulares que não têm alunos de educação à distância, têm um custo aluno ano de... Não, a PUC, a FGV e a Mackenzie não estão entre os 10 grandes grupos. Você tem aqui R$16 mil aluno ano. Mais atrás eu mostrei quais são os grandes grupos. Grande mesmo, gente que tem mais de 100 mil alunos. Aqui você tem R$16 mil o custo aluno ano, para 0% de alunos de educação à distância, e quando você tem mais de 60% de alunos de educação à distância, o custo está aí em torno de menos de R$6 mil. Isso é parte da equação. Uma outra parte da equação é o número de professores com percentual de alunos de educação à distância. Eu estou falando aí o total de professores, de alunos, dividido pelo total de professores. Quer dizer, são os professores de todas as disciplinas. Então, um curso presencial tem aproximadamente 20 e poucos professores das privadas, né? Enquanto que tem essas instituições que têm mais de 80%, 90% de educação à distância, chegam a 400, 460 professores por aluno, que é outra parte dessa equação. Finalmente, o ENAD desce, como a gente já tinha visto antes, mas aqui eu estou olhando os grandes grupos. Então, dentro dos grandes grupos, você tem nuances, e quanto mais alunos você tem de educação à distância, menor o ENAD proporcional. Só para dar dois exemplos, a Unip hoje tem 215 mil alunos de educação à distância, e a Unopar 300, quando eu falo hoje, são os dados de 2016. E eu tive uma experiência de visitar um polo da Unip em Miracema. Eu cheguei nesse hotel, não vi esse cartaz, cheguei lá para inaugurar um polo, enfim, Polo C10 de Miracema, uma cidade bonitinha, inclusive, recomendo visitar, tem um centro histórico muito legal, e fui aqui me dirigir a esse balcão ingenuamente para me inscrever no hotel. E aí tinha uma senhora lá que me disse, não, aqui não é o hotel não, aqui é a universidade, a distância. O senhor se inscreve no outro balcão. Eu fui lá, me inscrevi. E deixei as coisas no quarto e fui conversar lá com ela para tentar entender o que era aquilo, né? Era um polo da Unip. E eu peguei esse cartazinho de lá que diz que as primeiras mensalidades são R$60. E lá é um polo que tem uma sala de aula, sei lá, para uns 40 alunos, algumas salinhas pequenininhas e esse balcão. Uma estrutura muito, muito pequena mesmo, muito incompatível com um sistema de educação à distância. E mais de 40 cursos de graduação.
E aí eu perguntei para ela, mas e a tutoria? Não, nós temos tutoria presencial. Quando alguém precisa tirar alguma dúvida, a gente chama um rapaz que vem de moto aqui, que ele... Enfim, estou dando só um exemplo do que a gente vê no Brasil afora e guarda semelhança com o que a gente tinha observado no passado. Eu queria terminar essa parte do ensino das particulares perguntando se isso que acontece aqui aconteceria num país que serve de inspiração para essas pessoas que estão no governo hoje. Isso acontece nos Estados Unidos. Então, eu queria contar para vocês uma historinha que é bastante ilustrativa de como isso não acontece lá. Isso não acontece lá. Então, nós tivemos nos Estados Unidos, aconteceu nos Estados Unidos em 2005, 2010, quem me chamou a atenção para isso foi o Robert Verheimer, que é um pesquisador muito bom nessa área, um amigo querido. Ele chamou a atenção, me mandou esses trabalhos, e eu fiquei estudando um pouco esse... Então, entre 2005 e 2010, houve um boom do ensino de instituições com fins lucrativos nos Estados Unidos. Tanto que ela passou de 5% da oferta total do ensino superior nos Estados Unidos para 10%. E isso começou a aparecer uma série de indícios de precarização. E aqui à direita eu coloquei houve a capa de um relatório do Senado americano, muito legal, de 178 páginas. E houve um movimento forte, ele recuou, eu coloquei aqui 7%, mas eu acho que recuou mais, acho que está em torno de 5%. Quer dizer, cresceu o ensino das instituições com fins lucrativos, houve a pressão da sociedade e diminuiu. E houve, obviamente, todo um trabalho das instituições com fins lucrativos, inclusive acusando o governo Obama de perseguição. Aqui eu vou ler para vocês 3 pontos que eu pensei desse relatório. As instituições de ensino superior com fins lucrativos são possuídas e operadas por empresa. Tal como acontece com outras empresas, elas são, em última instância, responsáveis perante a lei pelo retorno aos acionistas. A investigação descobriu que as faculdades com fins lucrativos, geridas por investidores, têm como meta principal fazer um rápido retorno do seu investimento. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Essas instituições utilizam, de uma maneira geral, um recrutamento de alunos agressivo e enganoso. Qualquer semelhança com aquele cartaz que eu mostrei não é mera coincidência, né? A obrigação de satisfazer os acionistas significa que muitas faculdades com fins lucrativos estabelecem como meta um aumento da taxa de matrícula com base nas projeções financeiras internas da empresa, em vez da missão de educar os alunos. E o terceiro ponto é que essas instituições tiveram taxas de abandono excessivas comparado com demais instituições de ensino superior. Enfim, eu não tenho dúvida que está acontecendo uma coisa muito parecida no Brasil. Nos Estados Unidos, essa investigação do Senado, acho que durou 2 anos, é muito completa. Eu recomendo que vocês leiam ela, é muito ilustrativa. Tem outros trabalhos sobre isso. Eu agora vou abordar o setor público. Eu gostaria de falar um pouco, para completar o quadro do ensino superior, do setor público. Para olhar o setor público, eu já não tenho esse dado do FIES e do ProUni. É uma coisa que precisava pesquisar. Não tenho clareza disso. Para olhar o setor público, é importante ver que ele cresceu, depois ele estagnou. Eu também não tenho clareza o que o governo Trump fez com isso. Eu acho que não deu tempo ainda para ver, mas é um assunto interessante pesquisa. Se alguém quiser... Houve uma pergunta aqui sobre se o governo Trump reverteu isso. Eu não sei, mas é muito interessante. Eu queria poder pesquisar isso, um pouco sem pernas para fazer. Bom, voltando a isso aqui. Houve um crescimento de matrícula no setor público, estagnou durante uns anos, e houve um fortíssimo crescimento até 2014, 2015, e agora está de novo aparentemente estagnado. Esse crescimento foi fruto dos programas criados entre 2006 e 2008, eu tive a felicidade de estar no MEC nessa época, que foi o Reúne, com a criação de novos campi no interior, e novos cursos. Os institutos federais, os IFETs, cresceram muito, 9 instituições federais, e a Universidade Aberta do Brasil, que infelizmente foi um programa que não teve segmento depois de 2012, ainda no governo Dilma. Esse gráfico aqui é muito interessante. No eixo Y é o total de alunos matriculados em cursos, e no eixo X é
a data de criação desses cursos. Então, é muito interessante ver como é que os alunos matriculados em 2018, eles, enfim, o quadro de alunos do ensino superior das universidades públicas está fortemente concentrado em cursos criados nesse período. Nota que os cursos criados, um campus que foi criado em 2009, começou a dar frutos em 2012. Então, a entrada desses alunos se processou ao longo desse período, né? Concentrada aqui em 2010, 2008, 2012. Então, esse é um quadro importante do setor público. E nós hoje vivemos o fim dessa expansão, mas nós só não vivemos o fim dessa expansão. Nós estamos vivendo sob um ataque constrangedor de uma gente altamente desqualificada, né? Desnecessário falar da vergonha que a gente tem de ter um ministro da Educação, esse ministro da Educação, depois de ter vivido tempos de diferentes correntes, mas de pessoas certamente muito mais qualificadas. E esse ataque não é só da agora, sempre tivemos o ataque das privadas, mas sempre tivemos a contrapartida desses dois setores. E o que eu queria abordar aqui é que essas instituições, e nesse momento o próprio governo, elas fazem alguns argumentos que eu gostaria de contestar. Acho que vai ser esse o teor desses próximos 10 minutos. O primeiro é que o mundo é completamente composto de universidades e faculdades particulares, privadas, que, inclusive, nos Estados Unidos, a gente já falou sobre isso, isso é uma fake news, isso não é verdade. Agora eu quero ver se os alunos evadem mais, se o custo é exorbitante, se são de classes mais favorecidas e se os alunos moram nas capitais. Então, eu vou trazer alguns dados sobre essas questões que, enfim, são as questões pelas quais nos atacam. Primeiro, é fake news total. Eu peguei aquele dado, percentual de alunos ativos em 2018, que entraram agora em 2016, e comparei o setor público com o setor privado. Em verde é a permanência do setor público. Em azul é a permanência do setor privado. Então, o verde é muito... mas é por curso. Eu tenho outros trabalhos, e acho que é intuitivo de todos, que você não pode comparar isso com dados globais, você tem que comparar por curso. Nós, físicos, temos uma tendência, na nossa, né, acho que é da própria cognição de aprender física, mas os nossos alunos evadem muito. Mas isso depende do curso. Também é o perfil do aluno que entra. Então, tem uma série de características pelas quais os alunos ficam ou não ficam, que depende, em primeiro lugar, da carreira. Então, essa comparação tem que ser feita por carreira. Feita corretamente por carreira, o que a gente observa é que o setor público retém muito mais os alunos que o setor privado. O que está claro, né? O curso de Direito, por exemplo, quase 80% dos alunos do setor público ficam contra 40% do setor privado. Isso varia. Em sistema de informação, por exemplo, já a diferença não é tão grande. Então, fake news. Fake news. Não é verdade que o setor público, que os alunos evadem do setor público, enfim, eles evadem pela própria natureza das profissões. O segundo, eu queria tomar um tempo agora para falar desse trabalho que é um trabalho cujos resultados estão sendo publicados agora. Eu fiz um trabalho anterior sobre isso, sobre custos, e estava lá citando um tal de Amaral. E aí eu fui pesquisar e descobri que o Amaral, para quem foi da famosa 664 da PUC, é o nosso amigo Nelson Amaral. Ele foi colega nosso de mestrado na PUC, e, enfim, eu acho hoje que é o cara que mais entende. Depois fez um trabalho de doutorado na área de educação, de custos, e foi pró-reitor de planejamento da Federal de Goiás, e é o consultor principal da Andifes nisso, e eu estou tendo o privilégio de colaborar com ele nesse trabalho. A primeira coisa que nós chamamos a atenção é que, quando querem denegrir as nossas instituições, eles falam de gasto. O gasto no Brasil do ensino, e aqui a situação das públicas, está aqui $11 mil, é muito grande, é uma porcaria, só que gasto não é custo. E nem isso, porque se a gente comparar o gasto do Brasil, incluindo aposentado, pensionista, incluindo hospitais, incluindo todos os custos, o Brasil não é um ponto fora da curva. Você vai ver, podemos observar dos países que nós estamos comparando, que isso aqui é um poder de paridade de compra, é o dólar mexido para poder
ter o mesmo poder de paridade de compra de todos os... Então, não é exatamente o dólar, mas que a gente vê que o Brasil não está mal na ficha, nesse sentido, as nossas instituições públicas. Mas o importante é comparar o custo aluno ano. É importante olhar o que custa o ensino. Porque se você vai comparar a nossa universidade com uma universidade ou com uma faculdade que não faz ensino, você não pode comparar áreas com bugalhos. As instituições privadas têm seus aposentados pagos pelo INSS. E as nossas são pagas na folha da universidade. Então, não é possível comparar coisas desiguais. Então, o Nelson tinha desenvolvido um modelo para retirar os gastos aposentados e pensionistas, em primeiro lugar, isso já tinha feito no trabalho anterior, mas para estimar os gastos com pesquisa e extensão. E esse modelo nós, então, estendemos para todas as instituições do Brasil. Deu um trabalho, eu falo sobre isso mais adiante. Então, nós tiramos o modelo do Nelson que a gente mexeu, ele está modificado aqui, mas é essencialmente o modelo que ele vem desenvolvendo há muitos anos, aquela instituição que todos os docentes são doutores, isso entra com 20%. Todos os docentes são professores da CAPES. Por isso que eu estou usando dados de CAPES, a gente está usando esses dados todos. Metade dos alunos da instituição são de pós-graduação, tem 10%. Todos os cursos da CAPES são conceito 7, e todos os docentes são de tempo integral. Ou seja, essa instituição não existe. Mas se ela existisse, 60% dos recursos retirados, aposentados e pensionistas seriam aplicados em pesquisa e 40% no ensino. A que mais alto percentual tem, eu acho que é 48%, que é a USP. E as outras vem abaixo, né? O percentual vai caindo. Se eu não me engano, eu tenho esses dados todos, se estiverem interessados, a gente manda. E vão ser publicados agora. Os dados são dados do censo de 2015 a 2018, corrigidos para 2019. Os dados do censo são autodeclarados. Então, a gente deu um trabalho monstruoso para conseguir pegar os 2 pontos do meio, enfim, tem todo um trabalho técnico aí que eu não vou entrar, mas nós conseguimos, com isso, levantar o custo de todas as instituições de ensino do Brasil, excetuando-se alguns pontos fora da curva, que a gente teve que jogar fora, teve que limpar os dados, mas com muito pouco aluno. Então, esses dados são dados que a gente entende que são representativos. Aqui está a comparação do custo aluno-ano das instituições. Eu estava olhando hoje de manhã a gente está finalizando o artigo e tem alguma coisa errada aqui com as faculdades particulares, mas são poucos alunos. Enfim, esses dados a gente ainda está terminando de trabalhar, mas eu tenho bastante confiança nesses que eu coloquei do lado esquerdo. E as universidades federais têm um custo aluno-ano médio de R$ 19.200, custo corrigido de 2019. As estaduais paulistas, 17.600, as outras estaduais, 14.500, as confessionais, 18.000 em torno, e as privadas, 12.200. Mas as privadas têm aquele fenômeno que eu mencionei para vocês, quando a gente olha o número de alunos de educação à distância, acho que não tem nenhum aluno de educação à distância, 16.000. E as nossas instituições, infelizmente, estão com muito pouco alunos de educação à distância que poderiam estar com mais. Então, na verdade, isso é mentira. Na verdade, não, isso é mentira. É mentira que o custo das nossas instituições é exorbitante. Isso é mentira, e esse é um trabalho bastante completo, fake news. Não é verdade. A diferença aqui é de 16.000 para 19.000, é de 20%. O mais interessante é comparar com as confessionais que não têm fins lucrativos, é quase equivalente. Né? Então, mentira que nós somos gastadores, isso não é verdade. Eu vou mostrar aqui mais 2 dados. Um é o perfil socioeconômico dos alunos e a distribuição regional. E aí eu separei os alunos que entraram, os alunos de 2018, que entraram em cursos criados antes de 2005 e entre 2005 e 2015, que representam esses programas que eu mencionei, Reúne, IFES, UAB. E o que aí é muito legal ver o seguinte: metade dos alunos entraram, então, em 2018, entraram em cursos criados antes da expansão e mais ou menos a metade depois da expansão. E antes da expansão, só 30% dos alunos estavam no interior. Esse aqui é o censo de 2004, e que se manteve. Ou seja, em 2004, a gente tinha cerca de 600.000 alunos e 30% no interior. Em 2018, os alunos que entraram em cursos
criados antes de 2005, é parecido, e a distribuição também. Mas os alunos que entraram na expansão, é o contrário. 70% dos alunos estão no interior. Então, fica muito claro aí que essa expansão ela teve esse caráter de interiorização. Isso é inequívoco. E também fica claro que, hoje em dia, a metade dos alunos não estão nas capitais. Então, fica claro que o ensino superior no Brasil, das universidades, não está concentrado nas capitais. E outra questão interessante, que eu também dividi nesses 3 perfis, é olhar o perfil socioeconômico dos alunos que fizeram o ENAD, porque o censo não tem perfil socioeconômico. Mas esses 1.100.000 alunos que fizeram o ENAD têm o perfil socioeconômico e mais um monte de dado muito interessante para correlacionar. E o que a gente observa é que, em verde, são os alunos que entraram antes de 2005, em azul, depois de 2005, e aqui em amarelo, nas instituições privadas. A gente observa que aqui a renda é menor que 1,5 salário, e a gente observa que esses programas colocaram para dentro das universidades públicas alunos mais carentes. E olhando esses dados, comparando com o setor privado, olhando esses dados de maneira absoluta, a gente observa que quase metade dos nossos alunos tem um perfil socioeconômico com famílias de menos de 3 salários mínimos, não pode dizer em absoluto que são pessoas ricas, né? Pouquíssimos alunos, antes da expansão e depois da expansão, menos, são em famílias com a renda maior que 10 salários mínimos. E aqui dentro estão os programas de proteção social. Então, entrou mais gente com perfil socioeconômico mais baixo, em função da interiorização, em função desses programas de proteção social. Eu queria fazer um resumo sobre o setor público. O mundo é composto de universidades privadas? Não. O custo no ano de uma federal é exorbitante? Não. As federais evadem mais que as particulares? Não. Os alunos são oriundos de classes menos favorecidas? Não. E eles moram mais nas capitais? Não. Então, a gente está falando aqui, claramente, de fake news que vem sendo utilizada há muitos anos já por alguns grandes grupos do setor privado, mas que agora, infelizmente, também fazem parte do discurso oficial desse governo. Uma outra coisa também é que nunca se questionou que as universidades públicas qualificam melhor. Tem um outro trabalho que eu mostro isso, a gente tem muita clareza disso, a ENAD das públicas são muito melhores, além do que, last but not least, 58% dos alunos de pós-graduação estão nas universidades federais, 95% das publicações indexadas estão nas públicas, mais os institutos de pesquisa. E elas são responsáveis por boa parte das atividades de extensão voltada para questões de relevância social, incluindo os hospitais, mas outros programas. Então, só para concluir isso, para entrar no segundo tópico, que eu falei para o Jujinha que a gente ia tocar para o Fernando, os dados mostram claramente que as leis naturais do mercado do Brasil de hoje, e quem são as leis naturais do mercado do Brasil de hoje? São as leis emanadas pelos grandes grupos educacionais, e quem é a presidente da Unip? Nós temos 2 associações que representam os grandes grupos educacionais, uma tradicional e uma que representa esses grandes grupos. E quem é a presidente dessa associação? Elizabeth Guedes. Ela vem a ser o quê? Irmã do ministro Paulo Guedes. Então, essa Elizabeth Guedes e esse governo que está na direção desses grandes grupos, portanto, são as leis que eles dizem naturais de mercado, parecem nos levar a uma forte concentração de matrículas em poucas instituições, com forte, crescente presença de educação à distância. Esses grupos acho que estão comendo outros, eu não estou conseguindo, eu não fiz esse trabalho ainda, mas tudo indica que eles vão absorvendo instituições e passando para a educação à distância, com indícios, como eu já mostrei, muito claramente, de baixa qualidade, e, claro, desinvestimento e, eu diria, até constrangimento do setor privado. Então, eu acho que o quadro hoje é um quadro muito preocupante, e eu não consigo entender o que o MEC faz diante desse quadro. Eu entendo. Eu entendo pelos interesses que eu acabei de mencionar. Mas o que o Conselho Nacional de Educação, o que o Poder Legislativo faz com esse quadro, o que as instituições que estão sendo fechadas e comidas pelo mercado fazem diante desse quadro, o que a ABED faz, o que a SBPC está fazendo, eu acho que tinha que atuar de uma maneira mais forte, a Associação Academia Brasileira de Ciência, o que a Andifes faz com relação a isso, o Sindicato de Professores, a UNE. Então, eu, sinceramente, não entendo como é que a gente deixa acontecer uma coisa desse tipo. Eu já estou um pouco atrasado, eu vou agora entrar
Bom, coloquei aqui algumas referências de trabalhos que eu venho publicando. O último foi publicado semana retrasada, deixo aqui para quem tiver interesse em encontrar os detalhes desse trabalho. Acho que eu tenho mais 15 minutos para completar 1 hora, pelo que eu entendi. E eu vou... Certo, Fernando? Acho que dá para... Acho que em 15 minutos está... Pode sim, Carlos. Pode sim. Para completar 1 hora em 15 minutos, eu queria tocar nesse outro tópico que, instigado pelo Jorge e pelo Fernando, sobre a questão do ensino remoto. Eu acho que eu vou até falar um pouco mais devagar, porque, enfim, eu corri um pouco, vocês me desculpem, para poder dar conta em 1 hora de tudo isso. Aqui não tem uma pesquisa sobre o ensino remoto, é muito mais pautada na experiência que eu venho vivenciando. Eu estou na origem da Constituição do CEDES, fui secretário do MEC, hoje eu sou editor de uma revista nacional de educação à distância, então são muito mais percepções. Primeira coisa que eu queria falar é que é possível fazer uma educação à distância de muita qualidade, temos inúmeros exemplos. Eu tenho muito orgulho das universidades públicas do Rio de Janeiro, reunidas no consórcio CEDERJ, e aqui eu coloquei o ENAD dessas carreiras das universidades públicas, na sua vertente presencial e na sua vertente de educação à distância. Eu estou fazendo o ENAD proporcional, somando todos os alunos que fizeram pedagogia, o ENAD Pedagogia. Então, FJ, UERJ, Rio, Rural, UENF, UF, IFET, enfim, todos, CEFET. E aqui eu estou fazendo dos alunos do CEDERJ. E o que a gente observa aqui é que o resultado é equivalente, e muito bom. Os alunos que estão fazendo as universidades públicas no consórcio CEDERJ têm resultados, às vezes, melhores, como é o caso da pedagogia, às vezes piores, como o da química, mas são resultados equivalentes. Isso é para dizer que é possível fazer uma educação à distância com qualidade. Outra questão é quanto tempo vai durar o isolamento. E também imagino que ele pode recuar e voltar a ser. Então, eu acho que nós precisamos tratar de uma maneira muito isenta essa questão do isolamento social, mesmo que seja de backup. Mesmo que a gente invista aí, o que a gente vai investir é muito pequeno, perto do tamanho do problema. E eu acho que a gente tem que ter, claro, pré-condições para o ensino remoto. Primeiro, se está atingindo todos os alunos. Segundo, qual o valor... se a gente tem a garantia da realização das provas. Quer dizer, são duas questões que têm que ser abordadas com muita cautela. Com relação a atingir todos os alunos, eu hoje de manhã levantei o percentual de alunos que têm computador com internet em casa do vestibular do CEDERJ. Eu até estou pedindo para o Mauro, da COSEAC, para ver se esses números estão certos. Eu já tinha isso na cabeça, mas me assustei. Me assustei positivamente. 85% dos alunos que entraram na UF nos últimos anos têm computador com internet em casa. Se a gente subir isso para aqueles que têm computador com internet também no trabalho, em casa e no trabalho, são 90%. Eu achava que era menos, eu sabia que era alto, mas eu achava que era menos. Aí a gente tem que pensar um pouco, será que não é o caso de, em vez de perder o semestre, viabilizar o acesso desses alunos? É só uma observação, dado o problema que a gente tem. A gente não sabe quanto tempo vai durar a pandemia. Não estou aqui colocando nenhuma afirmação, só estou levantando essa questão, acho que a gente tinha que investir nisso seriamente. E a outra coisa é a garantia de avaliações formativas nessa pré-condição. Nós tivemos um edital da CAPES, que eu coloquei aí, exatamente para desenvolver esse tipo de software no espaço virtual. E eu queria aqui saudar com muito orgulho, né, a COSEAC da UF. A UF tem uma pérola que é a COSEAC. A gente trabalhou com a COSEAC esses anos todos, agora, nos últimos episódios do CEDERJ, resolveram entregar para uma instituição privada, muito preocupado com isso. A UF sabe fazer, já tem quase tudo desenvolvido, eu tenho certeza que a UF tem as condições de fazer isso, provavelmente melhor do que qualquer instituição pública do Brasil, e pode ajudar o resto do país com isso. O investimento não é um investimento tão alto. Então, colocar essas duas pré-condições, imaginando que é possível, eu queria falar sobre a nossa cultura e o que eu acho que precisa acontecer um pouco de mudança de cultura para poder fazer esse ensino remoto. Nós somos professores universitários viciados em conteúdo. Viciados, né? A Andréa está aqui, eu estou vendo a cara dela, ela deve ser viciada, que nem eu sou viciado, que nem o Fernando, somos viciados. Eu, por exemplo, gosto da aula de introdução à química quântica para os alunos, adoro, eu vou para o conteúdo, depois eu vou para a sala de aula e fico brincando com aquela coisa. Eu acho que essa é a nossa
trajetória, né? A gente gosta do conteúdo, a gente tenta passar esse calor para os alunos, e raramente nós fazemos um planejamento do semestre como um todo, e dificilmente nós fazemos um planejamento de um processo de ensino-aprendizagem ativo. Para nós, o ensino ativo é ter uma boa relação, como o Jujinha, por exemplo, tem. Os alunos adoram ele. Eu digo isso porque eu fui aluno do Juja na PUC, há poucos anos atrás, não é, Jorge? Assim, não fazem nem 60 anos. E o Juja é um mestre fantástico. E a aula dele era apaixonante, interativa. Ele colocava a gente ativo. Mas essa cultura... Então, precisa de muita calma na hora de começar um curso online. Você planejar com cuidado todos os elementos institucionais. Então, precisa listar os tópicos que nós vamos planejar ensinar. Precisa namorar esses tópicos. A gente tem que ver o que é essencial, o que não é, e tratar de forma diferente o que é essencial. Não pode ser enciclopédico, tem que ter clareza do que é essencial. E depois tem que estruturar os meios institucionais. E, de novo, é muito difícil sair de uma lógica de conteúdo para uma lógica institucional, pensando no processo de atividade ativa. A gente meio que largar os nossos hábitos de criancinha, né? Quais são os componentes que a gente tem principais? Um é fundamental a atividade de avaliação formativa. Tem que deixar o aluno fazendo atividade, tem que curtir isso, pensar muito de como é que faz ele realizar a atividade. O outro a gente já tem, e tem que continuar tendo, as avaliações somativas, as provas. Um outro é o livro didático, o material em PDF, que a gente já tinha e continua tendo. Depois a gente tem outros materiais em PDF, que eu botei livro didático, está errado. Não, está aqui, materiais em outros meios, a videoaula, simuladores, uma série de outros elementos. Um outro é o AVA, quer dizer, o AVA é o Ambiente Virtual de Aprendizagem. De uma maneira geral, as instituições utilizam o Moodle. O Moodle tem muito recurso, e é fácil, fácil de usar. Hoje em dia tem outros, o Google Classroom. Eu dei uma entrada, Juja, esses dias, ontem, eu já tinha entrado um pouco. Ele é muito visual, eu acho que talvez tenha um pouco menos de recurso, mas eu não tenho muita, enfim, eu não tenho experiência. O Moodle tem que pesquisar melhor, eu já até combinei com o Juja de fazer isso. O Google é feio, ele tem que ser customizado, não é difícil, eu mesmo andei customizando nos últimos dias um curso. E o que tem o Moodle, né? O Moodle tem uma linha de tempo e tem essas coisas. Você vai colocando lá, você divide o seu conteúdo em períodos, enfim, em semanas ou em tópicos de conteúdo, e aí você tem um conjunto de atividades, são aplicativos de atividade, e um conjunto de recursos. E aí você tem chat, fórum, questionário, wiki, tem um monte de coisa lá que você coloca, e você tem recurso, vídeo, etc. Eu esqueci de mencionar aqui em cima, uma coisa muito legal que está acontecendo hoje é essa videoconferência que está participando. Eu estava conversando com o Fernando e com outras pessoas, que isso é uma coisa recente, a gente vem utilizando há muitos anos o software da UFRJ, depois utilizamos o Adobe, utilizamos o Google, tinha esquecido o nome, esqueci de novo, aquele... Enfim, qual é mesmo, Fernanda, o outro Google que você falou? É o Google Hangout. O Hangout a gente utilizou também. Não eram coisas estáveis, agora é uma maravilha. Então, esse é um recurso muito legal. A gente pode marcar para os alunos 2 vezes por semana e dar uma aula. A videoaula é uma coisa chata, mas isso não é tão... Isso é legal. E que é outro elemento institucional importante. E aí a gente empacota isso tudo nessa perspectiva. Aí fica essa observação muito clara. A gente precisa parar, stop, entendeu? Antes de fazer um curso de educação à distância, sair fora dessa nossa pele de conteudista e dar uma curtida, ficar brincando, olhar os exemplos na internet, e é divertido. E o Google é fácil de usar. O Moodle não é difícil, não é nada de... Né? Difícil é fazer com que os alunos realizem uma aprendizagem significativa. Eu tenho certeza que qualquer um de vocês, num dia de trabalho, aprende a usar o Moodle e further on, né? Vai em frente. De novo, é fácil subir elementos institucionais para a sala de aula, mas não é fácil criar um ambiente ativo. Portanto, tem que brincar com as várias ferramentas, rechear com simuladores, vídeo agora com essas videoconferências que está fazendo,
E mais uma coisa muito importante, ficar com os alunos, dá mais trabalho que um curso presencial. Quanto mais você está lá presente, os alunos sabem que você está presente, e isso é um elemento importante. Aqui e tem alguns mitos nisso tudo. Por exemplo, o fórum. O fórum foi uma decepção. A gente imaginava que o fórum, que tinha... A maior parte dos fóruns do CEDERJ não funcionaram bem. A gente tem... O CEDERJ teve 800 disciplinas, eu fui presidente do CEDERJ até julho do ano passado, quando eu fui exonerado, por motivos que estão ficando claros hoje na mídia, e a gente estava exatamente com um grupo de 50 pessoas trabalhando, tentando dinamizar esse espaço virtual, e o fórum eu acho uma decepção, mas eu deixei aqui nessa apresentação, ele é razoável, ele pode funcionar, mas ele precisa de uma coisa estruturada, eu deixo aqui algumas sugestões. Outra coisa que é um mito é a videoaula. A videoaula, 5 minutos é maravilhoso, não precisa ter qualidade de nada, jogou, foi, para o aluno te conhecer, para você chamar atenção em cada semana de algum tópico, funciona muito bem. Quando você vai fazer mais de 5 minutos, 10 minutos, o bicho já pega um pouquinho. Quando você quer fazer uma videoaula de 20 minutos, já tem que ser bom nisso, já tem mecanismo. De 30 minutos ou mais já é muito difícil. É muito difícil. Então, não é por causa dos equipamentos, mas é a dinâmica da videoaula. Então, é preciso tomar cuidado e saber usar, e todas as ferramentas são importantes saber utilizar. Eu aqui estou dando alguns exemplos de atividade, né? Aqui é um exemplo que nós temos no CEDERJ, no curso de Cultura e Gestão, que é um exemplo de atividade formativa de avaliação. O aluno faz uma atividade e a gente vai avaliando pela resposta deles. Outros são joguinhos interativos. Esse foi da Fabiana que fez, até um aluno de doutorado, um joguinho no campo da história, em que vai dividindo por grupos, os grupos vão defendendo atitudes, e a gente vai... Isso é legal, os alunos se divertem e ficam conectados. O importante é conectar os alunos no espaço virtual. Outra muito legal também é a avaliação formativa por pares. Um aluno avalia o outro, e com isso a gente vai construindo... até dançar cancan dá. Se alguém quiser dançar cancan, não tem problema. O importante é os alunos estarem ativos no espaço virtual. Essa é a grande dificuldade, e eu acho que eles ficam por conta das atividades. Outras são produtos, quer dizer, a gente sempre passa trabalho para o final do curso dos alunos, ou lista de exercícios, quer dizer, existe uma série de outros conjuntos de produtos, né, que podem fazer parte do curso. A avaliação formativa é aquela que acontece ao longo do semestre, e a somativa é a prova que a gente dá a cada bimestre no final do semestre. Então, ela pode fazer parte dessa avaliação contínua, alguns trabalhos, ou somativa. Então, enfim, isso aí já é um assunto mais longo, mas é importante ter clareza disso, né? O que você puder fazer para dinamizar o espaço virtual é muito importante. Outra coisa importantíssima também é organizar com o tempo. Eu já estou terminando, viu, Fernando? Aqui eu estou dando um exemplo CEDERJ, de algumas disciplinas que a gente construiu. O bloco 1 é o primeiro mês, o bloco 2 é o segundo mês, bloco 3 é o terceiro mês, bloco 4 quarto mês. No bloco 1 não tem nenhuma avaliação formativa ou somativa. No bloco 2, a segunda metade do primeiro bimestre, tem a AD1, que é a primeira avaliação à distância, que culmina com a primeira prova presencial. E a mesma coisa acontece no segundo bimestre. E aí a gente divide cada semana por um conjunto de coisas que os professores fazem, colocam de atividades para o aluno. Então, é legal, não precisa ser esse esquema, qualquer outro esquema, mas é legal ter clareza que esse aluno não é só aluno nosso. Ele vai fazer outras disciplinas e tentar balancear o que a gente vai oferecer para esse aluno. Então, assim, terminando já, eu estou concluindo, às vezes as pessoas falam do espaço virtual, da ferramenta, é uma ferramenta, tem várias, a gente tem utilizado as universidades públicas o Moodle, né? Prezados colegas físicos aqui presentes nesse egrégio colóquio, stop! Eu acho importante parar um pouco, dar um tempo, dar uma curtida nas coisas, diferentes coisas que a gente tem para fazer antes de estar com os conteúdos. Pensa no curso como todo, os conteúdos significativos, os tempos de cada coisa, vai na internet, fica tentando conseguir simuladores e algumas apresentações. Eu, por exemplo, estava fazendo esse curso de introdução à química teórica, a química quântica, para os alunos da química, e vou ter esse aluno do Ju, já vi lá umas palestras dele nessa área, ou da USP, daquele, enfim, amigo nosso também, esqueci o nome, que também trabalha com ensino. Enfim,
a gente vai encontrando lá e eu achei melhor do que eu faria. Então, eu botaria, provavelmente, não sendo a nossa videoaula. Eu vou lembrar o nome dele até o final da apresentação. E para dizer que isso não é um assunto que eu tenho tanta clareza quanto com esses dados. Eu acho que a gente tem que ter certeza que os alunos vão poder ter acesso, não dá para deixar o aluno de fora, ou fazer mecanismos compensatórios, e a gente tem certeza que que não vai ser uma coisa fake, como parece estar sendo feito por algumas instituições particulares. A gente tem que ter essa certeza, mas tem que sonhar ao mesmo tempo com metodologias inovadoras, sem fazer o mais do menos. E aí, Fernando, eu passei 1 minuto só, viu? Acho que 1 hora e 1 minuto. Não, bom, tá ótimo. Cara, tá ótimo. Uma grande vitória. Obrigado. Bom, obrigado, Carlos, pelo excelente colóquio, muito interessante que foi discutido aqui. Muito obrigado. Bom, agora então a gente pode passar para... Posso tirar essa apresentação do meio para a gente olhar melhor, pessoal? Pode. A gente vai passar para a parte das perguntas agora, talvez se você quiser ir em algum slide para comentar, mas não sei, qualquer coisa pode apresentar de novo, não tem problema. Ótimo, obrigado. Bom, foram feitas algumas perguntas e alguns comentários, eu vou lendo aqui e a gente vai passando um por um, e se alguém tiver mais algum comentário, pode enviar também pelo chat. Bom, a primeira pergunta foi feita pelo professor Rivelino Vilela, e ele perguntou se essa substituição do sistema presencial por EAD é uma tendência mundial ou é um fenômeno brasileiro? Eu vejo não da forma que está sendo feita no Brasil. Eu não vejo isso, eu não tenho dados suficientes. Eu estou precisando ter, infelizmente, eu estou sem aluno de doutorado e de pesquisa nisso, eu não estou conseguindo abarcar todos os dados. Mas eu acho que isso, e também o percentual de alunos do ensino do sistema privado no plano internacional, são duas coisas que vale a pena pesquisar com mais cuidado. A minha impressão é que não. Pelo que eu circulei no mundo, é que isso não está acontecendo. Está acontecendo, mas não nessa intensidade. Olha o Socinho aí, oi Socinho. Prazer em vê-lo. Não nessa intensidade que está... Não da forma e nessa intensidade que está sendo feito no Brasil. Ok. Bom, outra pergunta foi feita, na verdade é mais um comentário, só para deixar claro aqui, foi feito pelo Milton Pifano, ele pediu, podemos ter acesso aos slides? Claro. Então, só para deixar claro aqui que está sendo gravado todo esse colóquio, e a apresentação ela vai ser disponibilizada no site do Instituto nos dias posteriores agora. Bom, outra pergunta foi feita pelo Igor Barreto Meirelles, e ele perguntou: a PUC, FGV, Mackenzie estão listadas entre os 10 grandes grupos? E existe uma relação entre precarização do ensino com as universidades que oferece o maior custo-benefício? São duas perguntas. A PUC não está nisso, nem Mackenzie, nem FGV. E até onde eu sei os dados da educação à distância dessas instituições, eu preciso verificar, tem várias PUCs, mas até onde eu sei eles têm educação à distância, eu posso pesquisar depois, é fácil, né? Mas até onde eu lembro, são bons sistemas. Em especial a PUC de Minas, que é uma pioneira e tem excelentes resultados. Desculpa, eu perdi o segundo ponto da pergunta. O segundo ponto existe uma relação entre a precarização do ensino com as universidades que oferecem o maior custo-benefício? Eu mostrei esse dado, né? O maior custo-benefício financeiro são os que têm o maior número de alunos. E eu mostrei a figura, eu posso mostrar de novo? Você tinha razão, sabia? Eu devia ter deixado ela aqui. Deixa eu... Fica mais fácil depois, né? Você tem razão, desculpa então pela... Deixa eu ver se eu acho ela, só um instantinho, tá? Tá, sem problema. Aqui, esse dado é número de alunos de educação à distância. Você está conseguindo ver, Fernando? Sim, a apresentação está aqui. Número de alunos e ENAD proporcional. Quanto menor o ENAD, claro, pior a qualidade. E a correlação é muito clara. Isso é entre os 10 grandes grupos. Então, a resposta é sim e dramática. Existem exceções, mas existe uma correlação. A figura mostra uma correlação. Ok. Outra pergunta, eu acho que talvez você já comentou um pouco, mas se quiser adicionar mais alguma coisa, foi feito pelo Jorge Simões de Sá Martins. Que fração dos alunos EAD das privadas são financiados por ProUni ou FIES? E há uma concentração desse financiamento nos grandes grupos? Esse tal de Jorge Sá Martins eu não conheço, mas o Juja sim. Juja não tem
eu não tenho nenhum estudo sobre o ProUni, também é outra coisa que precisa ser pesquisada. Eu não tenho, tenho muita curiosidade, mas eu não fiz essa correlação ainda, mas acho que vale a pena. Não tenho essa resposta. Pergunta feita pelo Daniel Jonathan. O governo Trump já desreverteu a tendência da redução da IS com fins lucrativos nos Estados Unidos? É outra pergunta que eu também não tenho resposta. Eu acho, me pareceu que o discurso sim, mas eu não sei se já teve algum tipo de consequência. E eu acho que sim, eu acho que é outra questão interessante. Certamente esse governo representa aqueles que estavam brigando com Obama e com todos que estavam denunciando e reduzindo isso. E as críticas, se você olhar na internet, muitas delas guardam muita semelhança com as críticas que esses grandes grupos fazem de a regulação do Brasil, né? Esses grandes grupos sempre falam que tem que ter liberdade de regulação, que regulação é besteira, que tem que deixar o mercado se autorregular, e essas críticas eram muito parecidas com aquelas que o setor privado nos Estados Unidos fizeram no governo Obama contra as restrições que foram impostas a esses grupos que estavam com esse lucro excessivo. A próxima pergunta, na verdade, é uma sugestão, uma ótima sugestão, por sinal, feita pelo Fabrício Toscano. Carlinhos, você deveria fazer outra palestra explicando à comunidade como funcionam os cursos do CEDERJ e como metodologia poderia ser usada para desenvolver cursos EAD durante a quarentena longa que nos espera. Maior prazer. O CEDERJ é óbvio que eu posso. Bom, maior prazer. É só marcar, a gente faz isso. Com muito gosto. Muito obrigado. A próxima pergunta é feita pelo Jürgen Fritz. Carlinhos, você poderia comentar algo sobre avaliação em EAD? Quando nós estávamos regulando o sistema do MEC, nós impusemos uma regra que 70% da avaliação, 80%, a gente fez o estudo, acho que era 70%, tinha que ser presencial. E essa foi uma regra imposta naquele período. E isso faz parte do... Não é essa transparência que eu queria mostrar. Onde é que está? Tá, isso faz parte dessa mudança de perfil. Como eu mencionei, estava exponenciando cursos de baixa qualidade e o perfil mudou. Então, e outra coisa que nós observamos e que nós brigamos com as instituições foi que as provas eram... os conteúdos... na Unip, por exemplo, eu conversei com o Digênio, que era o reitor da Unip. A gente chamava as pessoas e falava, pessoal, o que é isso que está acontecendo aqui? O Celcinho estava comigo naquela época, lembra, Celcinho, lá no MEC, né? Nesse período. E a gente chamava os reitores e dizia, olha, fazia uma análise, mandava as pessoas para as universidades, e o cara chegava lá, a gente estava quente, né? Estava, né? E falava, reitor, você acha mesmo que é possível ter uma disciplina com um conteúdo de 20 páginas, espaço duplo? O cara até se surpreendia muitas vezes ou não, pelo menos ele parecia. Olha aqui a prova que se estão aplicando ao aluno. Então a gente percebia que não tinha conteúdo. O conteúdo da prova era aquilo, quer dizer, tipo assim, quanto é 1 mais 1, 2? Parabéns. Brilhante. Uma coisa exagerando, né? E eu suspeito muito que seja isso que está acontecendo nessa nova exponenciação. Isso é uma suspeita, a gente precisa pesquisar melhor. Então, eu acho que sim. Eu acho que é dramática essa falta de... Eu acho que o problema agora está sendo em conteúdo e avaliação de conteúdo, porque o resto é evasão. Quer dizer, se uma instituição tem um bom conteúdo, tem uma densidade de conteúdo, a Unopar tinha um conteúdo ali gerado de 110 mil alunos na nossa época. Eu tive várias reuniões com a Unopar, ela mudou seu material, perdeu 30 mil alunos naquela época, e passou a ter... E ela mudou totalmente o perfil, já foi totalmente revertido isso, porque ela foi comprada pela Corel. De novo, se você faz uma avaliação como o CEDERJ, que está colocado aqui, que tem uma parte, são 3 provas presenciais por semestre, mais 20% à distância de maneira geral, você garante resultado. Então, sim, é fundamental garantir que os alunos estão fazendo uma avaliação sumativa, como nós fazemos no ensino tradicional. O que eu advogo é que é possível fazer isso no espaço virtual. É possível ter controle do aluno no meio da pandemia, fazendo a prova, já vi alguns exemplos disso. Acho que a UF poderia dar uma belíssima contribuição, chamando Maurinho e Celcinho está aí ouvindo, que tem relação com eles,
fazendo esse software. Ok, a gente tem mais algumas perguntas do Jorge Simões. A primeira é: o CEDERJ substituiu as APS por APX, avaliação à distância. Comentários? Eu não participei da gestão do CEDES nos últimos 10 meses. Inclusive, enfim, não sei se é um tópico que vale a pena tocar, mas é lamentável o que aconteceu do ponto de vista de lisura administrativa e está nos jornais. Eu saí um pouco, porque evidentemente não era a pessoa que interessava a eles, né? Eu sei que houve uma polêmica muito grande nos últimos meses com essa substituição, e eu, de propósito, não participei dessa discussão, porque acho que a gente não tem que influenciar. Estou, de novo, tentando, enfim. Então, eu não tenho, uma visão formada sobre esse tópico. Na minha opinião, só se poderia aplicar avaliações à distância com a garantia. Aliás, eu tenho uma visão formada sobre isso. Eu não sei como é que foi o processo no CEDERJ. Eu não tenho como avaliar se eles não tinham condições. Na minha visão, tem que se garantir que essa prova feita à distância tenha a autoria do docente, e isso existe possibilidade, de novo, fica aí essa provocação com a UF de ter liderança nacional nesse processo. Ok. Bom, outra pergunta também do Jorge é: o MEC está fazendo avaliação sistemática dos cursos EAD? O MEC não está fazendo. A avaliação que foi feita naquela época. Essa pergunta não é muito trivial, vou ter que levar aí uns 30 segundos. Sem problema. A gente conseguiu vencer essa oferta desqualificada das instituições, não foi com a regulação, mas foi com supervisão, na época que a gente estava lá. E na regulação nós colocamos alguns mecanismos que inviabilizavam a oferta de educação. Regulação posso oferecer um curso de educação à distância? Posso continuar oferecendo? Supervisão poder de polícia, manda vistoriar a instituição e ver se ela está praticando uma coisa de baixa qualidade. Os mecanismos que a gente colocou na regulação, posso fazer, específicos de educação à distância, foram retirados ainda em 2014. E abriu geral em 2017. E supervisão não existe praticamente desde 2010, 2011. Então, no meu entendimento, liberou geral. Não tem ninguém hoje olhando com cuidado, e é nesse vazio que está acontecendo essa precarização do ensino superior, com esse forte componente de educação à distância. Entendi. Outra pergunta do Jorge também é: qual seria a exigência para um servidor Moodle que conseguisse hospedar 10 mil disciplinas? Merreca, Jujinha, perto do 10 mil disciplinas, eu acho que eu não acho que isso é um problema que impede nada. A gente tinha uma estrutura no CEDERJ que eram 800 disciplinas, mas 40 mil alunos, e não era nada. Hoje em dia, eu vou chutar pesado, mas acho que um servidor e um backup de uns 20 mil reais, ou 2 servidores com backup, dividindo, segmentando. Agora, o 3, sei lá, a gente está falando de um custo provavelmente inferior a 100 mil reais. Mas eu não tenho certeza, Júlio, mas não é impeditivo. Não é em absoluto impeditivo. Ok, uma pergunta feita pelo Gabriel Soares Rocha. Obrigado pela palestra, professor. O senhor teria algum dado sobre a proporção de alunos que trabalham e fazem graduação nas diferentes instituições? Talvez isso seja um fator que possa explicar a maior evasão nas particulares. A questão Desculpa. Você pode repetir? Desculpa, Fernando. Sim, obrigado pela palestra, professor. O senhor teria algum dado sobre a proporção de alunos que trabalham e fazem graduação nas diferentes instituições? Talvez isso seja um fator que possa explicar a maior evasão nas particulares. Eu não vi correlação muito significativa. Eu tenho um trabalho que eu fiz do CEDERJ que fala sobre a evasão no CEDERJ. E é muito legal de perceber que as mulheres de grupos sociais menos favorecidos, com família, eram as que menos evadiam. Quer dizer, então, esses perfis de evasão, eles mudam muito. Eu fiz alguns estudos correlacionando o perfil socioeconômico, não tem resultado, não tem nenhuma indicação que é o perfil socioeconômico,
Eu acho que eu fiz um também, eu posso tirar para você. Quem fez a pergunta, por favor, foi o Foi Gabriel Soares Rocha, meio de 25 nos comentários. Gabriel. Eu posso tirar depois esse dado, mas não me parece. Eu acho que não tem. Acho que não é isso. E eu estou comparando alunos de educação à distância de diferentes instituições também. E não, portanto, não é só a questão de trabalhar ou não. Não me parece, mas eu posso tirar de novo esse dado. Uhum. Tem mais uma pergunta, foi feita agora pelo Daniel Jonathan. Ele perguntou quanto custaria para uma IES, como a UF, estender acesso online para todos os alunos que não têm condições econômicas, através de acordos com operações de comunicação, por exemplo? Eu não tenho a menor ideia. Eu só tenho porque, enfim, essa é uma questão que está se colocando agora, né? Eu só estou achando, e se o dado estiver certo do CEDERJ, que nós estamos falando de talvez 10, 20% dos alunos. E agora, você tem que comparar esse custo, eventualmente, com o custo de ficar sem oferecer aulas e os alunos, e todo o prejuízo que os alunos têm, caso essa pandemia continue. Quer dizer, pragmaticamente falando, quer dizer, eu imagino que esse custo é muito menor. E também, a gente estava discutindo ontem em reunião do departamento de Físico-Química, o fato de que, possivelmente, quando voltarem as aulas não tendo a vacina, a gente vai tentar esvaziar ao máximo as salas de aula para deixá-los bem afastados. Então, não é só a questão, o investimento que tem que ser feito, não é só pela questão de, de, de ter acesso, que eu gostaria que a gente fizesse um estudo mais profundo disso. Tem que fazer, é a nossa responsabilidade. Mas são também outros elementos como esses, como eventualmente ser um instrumento forte auxiliar para conseguir dar conta, saindo eventualmente dessa pandemia. Eu suspeito que não é nada exorbitante, mas não sei. Eu acho que a gente já devia estar fazendo isso. Eu me espanto de ver que as nossas universidades não estão fazendo esse estudo. Acho que tem que ser feito, porque é uma responsabilidade muito grande nossa nesse momento. Uhum. Bom, só um comentário feito aqui pelo O Jorge. Juginha acabou de falar que eles estão fazendo. É, Desculpa, Juginha. Eu não sabia que eles exatamente. estão fazendo. Maravilha. Desculpa, Juginha. Bom, eu acho que então é isso. Foram feitos diversos comentários. Eu li só as perguntas aqui para você, mas em maioria os comentários foram agradecendo a tua apresentação. Foi muito esclarecedor de fato, muito interessante. E sugerindo também para apresentar, para voltar aqui e apresentar mais coisas para a gente. Né? Bom, então eu gostaria de agradecer a participação sua, pelo ter aceitado o convite e ter feito esse colóquio super interessante aqui para a gente. E agradecer também a presença de todo mundo que participou aqui do colóquio. Obrigado, Fernando. Eu que adorei estar aqui e poder falar dessas coisas e ver os amigos todos aqui presentes. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você. Quem quiser ligar vídeo e voz aí, fique à vontade. Valeu, Carlinhos. Valeu, Carlinhos. Muito obrigado. Excelente colóquio. Aprendi pra caramba. Aprendi muito. Você tem que voltar. Legal, Juginho. Até a próxima. Até a próxima. Você dá o... Oi? Não, nada. Vou ficar aqui esperando. Quer falar comigo, é isso? Não. Ah, você conhece Carlos Frederico, da UFRJ? Fred é o vice-reitor, não é? Isso. Ontem foi montado um grupo entre as universidades públicas daqui, exatamente com o propósito de tentar construir soluções nesse caminho que a gente apontou hoje. E ontem tivemos a nossa primeira reunião e estamos em negociação já com operadoras de telefonia e com fornecedores de banda larga. Vamos avaliar, inclusive, todo esse espectro de coisas, e eu botei aí no chat para você. Hoje de manhã, o site Descomplica, que é um desses sites que dão aula para o pessoal do Enem, está anunciando na mídia que assinou um convênio com a Claro
dando o pacote de dados de graça para todos os seus assinantes. Ora, se isso for verdade, se ele consegue fazer isso, a gente consegue coisa até melhor. Então, acho que é possível a gente ter um ganho grande aí na próxima semana com relação a isso. Muito, muito legal. A gente já conversou sobre isso, Júlia. É importante que a gente possa gastar um tempinho nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Para não ficar só na videoaula. Muito legal. Eu acho que pode ser um momento interessante, apesar de tudo. Né? Não sei o que você acha. O que você acha? Eu acho, inclusive, a gente tá estabelecendo contato com organizações das comunidades, né, da Federação de Favelas, e com entidades religiosas para usar os espaços comunitários dessas comunidades para instalar banda larga. Então, a gente teria um espaço grande, como igreja, por exemplo, né, onde os alunos poderiam, aos quais os alunos poderiam se dirigir e, a partir de lá, com a banda larga de alta velocidade, ter acesso a tudo que a gente puder fazer. E isso num ambiente grande o suficiente para que o distanciamento possa acontecer também. E pode usar os polos do CEDES também, Júlio. Claro, isso está na lista. Já está na lista também. A gente sabe que a nossa interlocução com o CEDES ainda é muito, muito ruim depois que você sabe. Mas a gente acredita que possa ser um outro caminho, né? Legal. É isso. Muito obrigado outra vez. Eu que agradeço. Fernando, saímos então? Bye, bye. Sim, queria agradecer você de novo, então. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Fernando. Um abraço então para todos. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço aí. Obrigado mais uma vez. Excelente palestra. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Daniel. Obrigado. Obrigado. Muito bonito, muito legal o comitê de recepção ontem. Obrigado, é o mínimo. Eu vou compartilhar com você hoje mesmo ainda o vídeo da palestra, tá, que você pode usar para passar para outras pessoas. E a gente essa semana a gente deve criar um canal oficial do YouTube, tá, vinculado ao Instituto de Física da UF, onde a gente vai postar os vídeos e disponibilizar os links no nosso site. E aí a gente vai informar a todos os palestrantes estiverem prontos e os vídeos com acesso permitido já, tá bom? É o Gil, eu lembrei, a pessoa que tem os vídeos, eu lembrei, foi o Gil. É o Gil. Então tá, Jorge. Um abraço. Abração. Tchau, tchau.